Paz, Senhor, gente. Eu quero deixar aqui, começar, né, a palavra que se encontra em Gênesis. O que foi? Enquanto a irmã coloca aqui, né, a palavra que se encontra em Gênesis, a partir do versículo 7, eu quero apresentar, né, já foram apresentados, já foram dadas boas-vindas, mas honrar, né, os meus familiares que estão aqui, o meu pai, a minha mãe, a minha prima Joelma, a minha tia Eliane, a minha priminha Liz, o Miguel, meu primo também que está ali escondido, e a namorada dele. E já tá? Não está ainda, né? Sou muito grata a Deus por estar tendo essa oportunidade. Eu confesso que estou bem nervosa. 2-7. Confesso que eu estou bem nervosa, gente. Vocês não estão entendendo. Mas eu sei que Deus está comigo. E estou aqui para ser o portal dele neste lugar, nesta noite barra tarde, né? Que ainda não escureceu. Mas já está? Pronto. Vou ler. E o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o sopro da vida. E o homem se tornou uma alma vivente. Agora passa para o versículo 9, no mesmo capítulo. E da terra o Senhor Deus fez crescer toda árvore que é agradável à vista e boa para o alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora versículo 2, capítulo 2, versículo 16 e 17. Já está acabando, calma. Que diz assim o 16. E o Senhor Deus ordenou ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim tu poderás comer livremente. No versículo 17 diz: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela tu não comerás, pois no dia em que dela comeres, tu certamente morrerás. Capítulo 3, do 2 ao 3. Exato. E a mulher disse à serpente: nós podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: não comereis dele e nem tocareis, para que não morrais. E agora o último versículo diz, que é o 17, diz assim: E a Adão ele disse: porque tu escutastes a voz da tua mulher e comeste da árvore, da qual eu te ordenei, dizendo: tu não comerás dela, amaldiçoada é a terra por tua causa, com sofrimento tu comerás delas todos os dias da tua vida. Primeiramente, pode se sentar, gente. Primeiramente, eu quero começar introduzindo, né, sobre o livro de Gênesis. Eu acho que todo mundo aqui conhece. Ele faz parte do Pentateuco, né? E ele apresenta as origens desde a criação da humanidade, do mundo e também da primeira aliança com Deus e o homem, né? Através das narrativas que a gente encontra em Gênesis, a gente pode ver Deus sendo revelado como Criador, Provedor e Redentor. No seu título significa origem ou início, né? E reflete em si o tema central do que se passa neste livro. Ele é tradicionalmente atribuído a Moisés e integra a revelação divina dos patriarcas desde Abraão, Isaac e Jacó e finaliza em José do Egito. Antes de eu entrar totalmente na palavra, eu quero contar uma história que tem relação com a palavra, e por isso que eu acho que eu falando sobre ela vai fazer mais sentido ainda a partir do momento que eu estiver aqui ministrando. Então, Senhor, me ajuda. Quando eu estava vindo pra cá, para Portugal, né, eu trouxe um pelúcia meu. Gente, que eu tenho 18 anos nas costas, mas eu durmo com pelúcia ainda. Então, eu trouxe um pelúcia meu e ele tinha um formato de polvo. E aí, no aeroporto, quando a gente foi pegar as malas, eu deixei esse polvo com meu pai, porque eu fui procurar as malas e ele ficou numa parte para ver se as malas estavam passando e eu fui para outra. E esse polvo ficou com meu pai. Eu acho que ele nem lembra dessa história. Mas quando eu voltei, eu dei conta que o polvo não estava mais com meu pai, que ele tinha perdido e a gente já tinha saído do aeroporto. E aí eu fiquei muito triste com aquilo, porque aquele polvo tinha um valor sentimental importante para mim. Eu fiquei, poxa, meu pai, por que você perdeu? Mas não tinha mais o que fazer, né? Ele já tinha perdido. E não foi por responsabilidade minha. O meu pai sabia que o polvo era meu, que ele tinha importância para mim, mas o sentimento do meu pai pelo polvo não era o mesmo que tinha para mim. Sobre ele não tinha o mesmo impacto. Aí você deve estar falando: Thalita, por que você está falando de polvo, de pelúcia, pelo amor de Deus, o que tem a ver com a palavra? Mas calma que a gente vai chegar lá. O início do capítulo 2, né, de Gênesis começa falando que Deus está finalizando os céus e a terra. E nisso que ele está finalizando os céus e a terra, chega o 7º dia e ele descansa. No versículo 2:7 que a gente leu, o Senhor, ele forma o homem do pó e sobre ele sopra o fôlego de vida. E o nosso Deus, né, criador de todas as coisas, a gente sabe disso,
E sobre Adão, ele soprou o fôlego de vida e tornou Adão, assim, alma vivente. E sobre nós aconteceu a mesma coisa. O Senhor, da mesma maneira, Ele nos planejou, Ele nos fez, Ele nos moldou e soprou sobre nós o sopro de vida. E a gente pode confirmar isso através do próprio nome de Deus. Yahvé, um dos nomes de Deus, na verdade, né? Que neste nome foi adicionado duas vogais, a vogal A e a vogal E, para que fosse mais fácil o pronunciamento dela. Só que alguns estudiosos dizem que sem essas vogais, o pronunciamento dessa palavra, desse nome, é exatamente a nossa respiração, o nosso fôlego, quando inspiramos e soltamos o ar. Então, sobre você e sobre eu, né, está o Espírito de Deus. Ele soprou sobre nós e respiramos o próprio Deus. A vida de Deus foi soprada em nós para que hoje a gente pudesse estar aqui. E Adão, né, todos os dias estava ali com Deus. Deus, como um pai zeloso, ele mantinha aquela relação de comunhão com Adão. E, gente, quando eu estava lendo isso aqui, né, enquanto Deus ministrava no meu coração, porque Deus me deu essa palavra, acho que tem um mês. E, inclusive, foi num discipulado do pastor que Deus me deu essa palavra. E, tipo, quando eu fiquei pensando, eu falei, nossa, Adão é tão sortudo, cara. Ele foi o primeiro a ser criado. Nele foi pensado todos os detalhes. E ele ainda foi o primeiro a ter esse acesso grandão com Deus. Todo dia ele podia estar ali, falava com Deus, eu respondia. Falei, gente, que sorte de Adão, né? Porque hoje a gente tem, graças a Cristo, a gente pode carregar o Espírito Santo sobre nós. E aí o véu foi rasgado, a gente tem agora livre acesso à presença. Mas Adão era uma coisa surreal. Ele tinha aquele acesso ali totalmente a Deus. E eu acho isso uma coisa muito incrível. Mais à frente, né, no capítulo, depois que Deus fez Adão e tudo mais, Deus já tinha terminado de constituir todas as coisas, ele dá uma orientação a Adão. E essa orientação é que ele não comesse do fruto da árvore da vida. E quando a gente aceita a Cristo, né, a gente recebe, muitas pessoas dizem assim, meu Deus, não quero ser cristão, é que é cheio de regra, é muito difícil. E realmente é muito difícil ser cristão, porque tem muitas coisas que a gente deve obedecer, né? Porque a partir do momento que a gente aceita Cristo como único, suficiente Salvador, a gente tem que seguir algumas orientações, algumas regras, e algumas delas é muito famosas, por exemplo, como buscar o reino de Deus acima de todas as coisas, ame ao próximo como a si mesmo, não adulterai, e essas coisas são impostas para o nosso próprio bem. Deus institui essas coisas porque Ele quer manter a relação dele conosco, e foi por isso que Ele disse para Adão, para que ele não comesse do fruto da árvore da vida, porque Deus ali estava dizendo para Adão, a partir do momento que você comer desse fruto, provavelmente você morrerá. Então, eu quero manter a minha relação de comunhão de pai e filho com você. Então, Adão não coma desse fruto. Mas, a gente sabe, né, que mais pra frente Adão come e tudo mais. Só que todas as vezes que a gente vê quebras de princípios na Bíblia, a gente percebe que quebrar esses princípios que às vezes parecem chatos nos leva a uma grande destruição e às vezes nos custa tudo, como a gente pode ver através da história de Sansão. Sansão, ele foi um homem, né, chamado por Deus para poder defender o povo de Israel, se não me engano, dos filisteus, que tinha... Tá certo. Vai lhe confirmar, né, pelo amor de Deus. Pelos filisteus. E o anjo do Senhor, o próprio Deus, né, vem até a mãe de Sansão, não é citado o nome dela, somente do marido dela, Manoá. E o anjo do Senhor vem até ele. Foi o próprio Deus, gente. Meu Deus, que coisa incrível. O próprio Deus chegou ali e se apresentou a eles. Personificado, né? Enfim. E aí, nisso, o Senhor dá instruções a essa mulher que ela conceberia um filho, mesmo que ela fosse estéril, ele estaria concebendo a ela um filho, e que esse filho ele não poderia beber bebida forte, nem tocar em nada que fosse impuro, não poderia cortar os cabelos, e também era de costume naquela época que se envolvessem com mulheres que seguissem o mesmo costume, né, que o povo de Israel seguia, as leis de Deus. Só que Sansão, ele vai cometendo uma série de erros que levam a ele perder a presença de Deus. E um dos primeiros desses erros, né, é que, de uma certa forma, ele desobedece os pais dele quando ele decide tomar uma mulher filisteia como sua esposa. E nisso, os pais dele se opõem, né, dizendo que ali tinha muitas mulheres que ele poderia tomar como esposa que seguisse a mesma tradição. Mas mesmo assim, ele decide ficar com essa mulher. Inclusive, depois ele é traído, né? Mas... tá vendo? Quer que dá não escutar os pais. E aí, mais pra frente, ele vai... Não, no caminho, enquanto ele estava indo... Já dei spoiler antes da história, não era pra me contar, calma. Quando eles
estava a caminho para tomar essa mulher como esposa, juntamente com seus pais. Ele vê um leão e o leão tenta atacar eles. E o Senhor se aposta de Sansão e naquele momento ele consegue matar o leão. Depois ele retorna ali, passando pelo mesmo caminho, ele vê ali a carcaça do leão e vê que sobre o corpo do leão tinha favo de mel. E aí ele pega e o quê? Come aquele favo de mel. E aí ele já quebra um dos princípios, que ele não poderia comer nada que fosse imundo, nada que estivesse morto. Depois, mais à frente, Sansão ainda começa a se envolver com mulheres que eram prostitutas. E aí ele vai quebrando mais princípios, se envolvendo ainda mais com o pecado. Nisso ainda o Senhor ainda estava habitando em Sansão. Só que aí ele encontra com quem? Com Dalila, o laço da vida dele, coitado. Porque ele se encontra com Dalila e Dalila começa ali a instigar ele para que ele pudesse contar da onde que vinha a força dele. E aí ele engana Dalila por 3 vezes. E na última vez, depois de ela insistir muito, Sansão, ele comete mais um erro. Ele conta para Dalila que a força dele vinha dos cabelos, quando na verdade a força dele não vinha do cabelo, a força dele vinha de Deus. Porque enquanto ele estivesse mantendo o voto dele como nazareno, o Senhor estava sobre ele. Mas a partir do momento que ele rompeu esse voto que ele tinha com Deus, esse compromisso, a presença do Senhor sai de Sansão. E quando ele percebe aquilo, ele já era tarde demais, porque já tinham pegado ele, furado os olhos, estavam humilhando ele e também, querendo ou não, né, desprezando o nome do Senhor, zombando de Deus. E aí ele pede a Deus mais uma vez, só mais uma chance para que ele pudesse matar aquele povo, e Deus assim concede. Mas olha o quanto foi destruidor para a história de Sansão, para o ministério dele, que Deus tinha entregado a ele, ter quebrado os princípios. Porque Deus não saiu somente da vida de Sansão porque as tranças dele foram cortadas, mas sim porque ele já tinha quebrado princípios antes disso tudo acontecer. E por meio dessa história de Sansão, a gente pode perceber que quebrar esses princípios pode nos custar muito, inclusive a presença. Mas quando obedecemos ao Senhor, demonstramos para onde nosso coração está voltado. Porque a palavra de Deus diz em João 14, 21, no caso Jesus diz, né, que aquele que o ama obedece os seus mandamentos. Então, verdadeiramente, se a gente ama a Deus, a gente obedece aquilo que está escrito na palavra dele. E a gente sabe que obedecer não é uma coisa fácil, gente, porque a nossa carne, ela se inclina constantemente para a carne, mas todas as vezes que a gente busca do Espírito, cada vez mais essas coisas vão sendo retiradas do nosso coração e não há espaço para pecado. Tem uma frase de um quadro que eu comprei há muito tempo, que algumas pessoas aqui sabem que, apesar de ser magrinho, eu gosto de comer muito, né? Mas esse quadro fala assim, que se sentir um vazio, coma, porque é fome. E quando eu comprei porque eu me identificava no sentido físico mesmo. Só que depois o Senhor começou a ministrar no meu coração exatamente sobre essa questão, que quando às vezes a gente sente um vazio no nosso coração, é fome da presença. Então, muitas das vezes essa fome abre aberturas para que a gente venha estar se afastando de Deus e se inclinando cada vez mais para o pecado. E a partir disso, a ordem foi dada a Adão. Lembrem-se, a ordem foi dada a Adão para que ele não comesse do fruto daquela árvore. E mesmo assim, né, vocês sabem. Aí, depois, no versículo 19 e 20, o Senhor concede a Adão um desígnio, um cargo muito importante, que era nomear os animais, gente. E eu acho isso tão bonito, porque Deus, ele é soberano, né? A gente sabe que Deus pode todas as coisas, que a mente dele vai muito além da nossa. Mas ele chama Adão e fala uma coisa que eu estava lendo, né? Que eu não li esse versículo, mas quando eu estava lendo, fala que o nome que Adão escolhesse para os animais, aquele nome ficaria. Isso mexeu comigo, porque, o Senhor poderia simplesmente ter dado os nomes para os animais, mas ele decidiu dar aquele desígnio para Adão. E o Senhor também faz isso conosco. Ele nos entrega ministério, ele nos entrega dons, mesmo ele podendo fazer todas as coisas, mas isso é porque ele quer que sejamos participantes, porque a partir do momento que a gente começa a se envolver com a presença de Deus, que a gente começa a dialogar mais com o Senhor, através disso a gente vai descobrindo a essência de Deus na nossa vida. Eu posso dizer por mim mesma que eu estou aqui, né, aqui na frente hoje pelo cumprimento de uma palavra. Desde pequena sempre falavam que eu seria usada grandemente para outras pessoas, outros jovens. E ano passado eu lembro ainda que eu contei um sonho para minha mãe, que eu estava como se
se eu estivesse numa célula. E aí eu estava falando para algumas pessoas. Só que quando eu terminava de falar, levantava uma multidão de gente. E o Senhor ainda depois confirmou mais uma vez que aqui estaria iniciando o meu ministério. Então, através dos dons do ministério que o Senhor me deu, eu pude conhecer Ele ainda mais. Porque, verdadeiramente, se o Senhor não nos entregar promessas, não nos mostrar o quão maravilhoso é estar com Ele, a gente escolhe não estar. Porque o mundo é muito atrativo. Mas Deus, Ele quer que sejamos amigos e próximos dEle. E isso é uma coisa muito bonita. Porque Ele simplesmente poderia ter deixado Adão de canto e ter dado nomes aos animais. E assim seria, porque Deus poderia ter dado nomes melhores. Mas Ele permitiu e deixou com que Adão fizesse isso. Isso é uma coisa muito bonita, porque a gente entende que Deus, mesmo com toda a sua glória, Ele ainda assim demonstra humildade em nos querer fazer participantes daquilo que Ele poderia fazer 1000 vezes melhor. Se fosse o próprio Deus, óbvio que o Senhor que está me direcionando aqui, porque por mim não sairia nada, mas se fosse o próprio Jesus aqui agora ministrando para vocês, Ele estaria fazendo muito melhor do que eu. Mas mesmo assim, de alguma maneira, Ele olhou para mim e pensou, eu quero usar ela. Mas para que Deus pudesse me usar, eu precisei estar disponível. Porque não adianta nada se Deus tivesse chegado para Adão e ele falasse, Deus, não quero não. Não adianta. A gente precisa também estar disponível, porque Deus, Ele quer nos usar, porque Ele quer nos ter próximos dEle. Mas é necessário que a gente também esteja disponível para isso. E aí, ao decorrer da história do capítulo, né, o Senhor, depois que termina, faz todas as coisas, Ele olha assim para Adão e fala assim, Adão, você está muito sozinho, acho que você está precisando de uma companhia, né? Tem gente que fica dizendo que Adão estava com muita paz. Mas, né, que por isso que... Pois é, que eu acho que a gente só veio para complementar. Também acho. O povo fica dizendo, não, que Deus olhou assim para Adão e falou, Adão, você tá com muita paz, Adão, eu vou trazer alguma coisa para você. Mas não, o plano do Senhor foi trazer Eva exatamente como uma bênção para a vida de Adão. E quantas das vezes, né, nós pedimos presentes para o Senhor e pedimos a Ele tantas coisas, e às vezes quando a gente recebe essas coisas, a gente permite com que essas coisas venham se tornar distrações nas nossas vidas. Porque não é somente as coisas do mundo que podem se tornar distração, gente. Aquilo que o Senhor te entregou, se você não souber administrar, colocando Ele em primeiro lugar de tudo da sua vida, pode se tornar uma distração também. Então, Eva, ela foi um presente de Deus para Adão. Não foi para tirar a parte de Adão, não. Foi para ser um presente mesmo, para ela ser ajudadora dele. E nisso, né, mais à frente do capítulo, a gente vai vendo que Adão, né, e Eva estavam ali no jardim e a serpente chega até Eva. E quando a serpente chega até Eva, ela começa a falar coisas que sabia que poderia fazer Eva cair na tentação, na cilada dela. E quantas das vezes a serpente, não somente o inimigo, né, porque a serpente simboliza o inimigo, não somente o inimigo, mas a nossa própria carne, às vezes ecoam vozes dentro dos nossos corações, fazendo com que a gente venha querer ouvir mais aquilo que a serpente está falando, ou que o nosso eu está dizendo, do que aquilo que Deus disse. Porque Eva sabia que Deus tinha dito para Adão que eles não poderiam comer do fruto daquela árvore, mas mesmo assim, ela escuta os sussurros da serpente. E quantas vezes eu já na minha vida já escutei os sussurros da serpente. E eu lembro de uma vez que foi muito triste, inclusive, que eu senti literalmente o Espírito de Deus saindo de dentro de mim. E ali eu entrei em desespero, porque eu falei assim, meu Deus, não, eu não consigo. Eu não consigo viver sem essa presença, gente. Eu digo pra vocês, eu não sei quem sou eu se Deus não estiver em mim. Porque tudo que eu sou é porque Ele me fez ser. Não porque tem muitas pessoas dizem, Thalita é muito madura. Eu falei, minha filha, se você soubesse, se você soubesse. Deus teve que tratar demais aqui, né, mãe? Se você soubesse como é o negócio. E aí, muitas das vezes a gente escuta os sussurros da serpente. E a partir do momento que a gente se sente tentado por a proposta que essas vozes ecoam sobre as nossas vidas, porque o inimigo, ele não nos oferece nada que não seja bom, né, aparentemente, na aparência. O inimigo só coloca na nossa mesa propostas que dificilmente a gente vai recusar. E é nesse momento também que a gente pode averiguar nosso coração, se o nosso coração está voltado para Deus, ou se o nosso coração está voltado para as coisas que são boas para nós, que é da nossa vontade. E Eva se sente tentada por essa proposta, então ela come do fruto e ainda oferece para Adão. E a partir do momento que ela come do fruto e oferece para Adão, eles têm a consciência de
que eles estavam nus. E no capítulo 2 fala que antes eles não tinham essa consciência de que eles estavam nus. E a nudez, né, ela pode simbolizar o pecado. E todas as vezes que a gente peca, né, a gente se sente envergonhado assim com Deus. A gente fica, poxa, tem muitas pessoas que não conseguem, que até se afastam mesmo após pecar, porque não conseguem chegar até a Deus e confessar. E isso é o pior erro que você pode fazer quando você peca, quando você cai. Pelo fato de que todas as vezes que a gente se afasta de Deus é igual quando você cai. Quando você cai, se machuca e faz uma ferida. Se você não começa a tratar daquela ferida ela vai cada vez mais ficando pior. E nesse momento, pode chegar um momento que às vezes a pessoa tem que até amputar uma parte do corpo por não ter cuidado direito dessa ferida. E o pecado faz exatamente a mesma coisa. Mas agora, né, imagina a dor de Adão e a vergonha dele em enfrentar o seu pai. Porque Deus sai ao encontro de Adão. E isso é muito bonito também. Porque às vezes a gente, né, se esconde de Deus. Mas Deus, ele vai ao encontro de Adão. E Deus sabia, gente, do que Adão já tinha feito. Porque Deus, ele sabe todas as coisas, né? Então, ele sabia do que Adão tinha feito. E mesmo assim, ele foi atrás de Adão. E eu fico imaginando como foi a dor de Adão em ter que perder aquela amizade, porque Adão todos os dias caminhava com Deus, todos os dias ele tinha aquele livre acesso à presença de Deus, ele tinha aquele sentimento no coração dele de paz, porque depois que ele caiu, né, são vários sentimentos ruins que afligiram o caráter da humanidade, o caráter caído. Então eu imagino aquela dor de Adão, aquela vergonha de chegar até o pai e confessar que ele errou e confessar que ele tinha caído. E como eu falei da história do Pelúcia, se perder um Pelúcia doeu tanto. Imagina Adão perdendo aquele livre acesso que ele tinha a Deus. Eu acho que, como eu já falei, né, a dor que eu tive foi muito grande quando eu senti a presença de Deus saindo do meu coração. E no mesmo momento eu pedi desesperadamente para que Deus me perdoasse e voltasse. Mas imagina Adão, né, que naquela época, apesar de tudo, depois de ter sido perdoado e tudo mais, naquela época não tinham essa liberdade que a gente tem. Muitas pessoas antes pecavam e Deus, que eu morri. Não tinha muita conversa, né? E hoje a gente tem essa liberdade desse acesso. Não é tão fácil assim a gente perder o acesso à presença de Deus. É muito mais difícil do que era antes, sabe? De ser exatamente expulso da presença de Deus. E imagina não ter acesso por saber que você não teve responsabilidade, porque a palavra de não comer do fruto foi dada a Adão, mas o impacto que ela tinha, que no caso que Eva ofereceu o fruto, né? O impacto não tinha, o efeito da palavra não tinha o mesmo impacto em Eva que teve em Adão, porque foi a ele que foi dado a ordem. E muitas das vezes a gente se deixa se levar pelas vozes desse mundo e comete erros que nos tiram da presença de Deus, que nos afasta dele por escutarmos vozes erradas. Eu vou contar até uma história engraçada aqui, que antes de eu começar a namorar com o Miguel, né, eu tenho uma amiga que eu conheço ela, gente, desde sempre, desde a barriguinha da mãe dela. Só que eu sou cristã e ela não é cristã, né? E aí eu lembro que quando eu tava contando pra ela, né, que eu tava gostando de Miguel e tudo mais, aí ela falou assim, vem cá, você já beijou ele? Aí eu falei, mulher, óbvio que não. Aí ela falou assim, menina, mas beija, vai que o beijo é ruim. Vai que o beijo é ruim, você não sabe, beija pra experimentar. Aí eu falei, não, tá repreendido em nome de Jesus. Se eu tivesse escutado o conselho dela, com certeza eu estaria como Adão, teria perdido a minha bênção. Miguel ali, obrigada, Jesus. Então... E aí... Para, gente, quer saber? Oxo! Pelo amor de Deus. Aí, né, voltando aqui pra palavra. E aí, ela sabe que eu sou cristã. Ela sabe do que eu compactuo, das leis que eu sigo perante a Bíblia. Mas sobre ela não tem o mesmo efeito da palavra, pelo fato de que a palavra é dada a mim. Sou eu que acredito, sou eu que tenho que ter a responsabilidade. E quantas das vezes, né, a gente se deixa levar pela voz de um amigo. Se eu não tivesse um Jesus no coração, com a mente turbada, né, eu poderia fazer alguma besteira, mas eu não. Quando a gente tem a mente voltada para Cristo e entende a responsabilidade, a preciosidade que é ter esse livre acesso à presença,
você faz de tudo para não perder isso, porque eu sei o quanto custoso é viver longe de Deus. Muitos daqui sabem que, do meu testemunho, né, que eu já enfrentei muitas crises com depressão, com ansiedade. Então eu sei o que é viver longe de Deus e eu jamais quero perder essa presença, porque ter esse livre acesso é um privilégio. Jesus se entregou naquela cruz, sofreu por mim, para que hoje eu pudesse ter esse acesso. Então, todas as vezes que eu quebro um princípio de Deus, eu estou desvalorizando o sacrifício que Jesus fez naquela cruz. Eu estou olhando para a cruz e dizendo assim: olha, obrigado por ter feito isso por mim, mas eu ainda escolho permanecer no pecado. Eu olho para a cruz e digo: Jesus, eu te amo, mas ainda assim eu permaneço no pecado. Acredite, você está sendo falso nas suas palavras, porque a gente já sabe aqui que Jesus disse que aquele que verdadeiramente o ama obedece a sua palavra. Então não adianta você proferir para Jesus dizendo que o ama se verdadeiramente você não anda nos caminhos dele, naquilo que agrada a ele. Porque a gente hoje vive de uma forma banal, pelo fato de que hoje a gente está sob o tempo da graça, e muitas pessoas acham que por isso pode fazer baderna na casa de Deus. Muitas pessoas acham que por isso tem tempo ainda para poder retornar para a presença do Senhor, que vai dar tempo esperar Ele voltar, mas não. O momento que Deus te chama é hoje. O momento que Ele quer transformar a sua vida é hoje. Não acha que você tem tempo, porque a palavra de Deus diz que bem-aventurados são aqueles que gastam a sua juventude na presença do Senhor. O mundo, a serpente está sempre, todas as vezes, tentando te levar para um caminho de destruição, um caminho que faz com que você esteja longe dessa presença que é tão maravilhosa. Mas o Senhor, o Pai, te chama, Ele te procura para que você esteja perto. Me perdi. Então, não escute os sussurros da serpente. Escute a voz de Deus. Inclusive, eu lembro que Deus uma vez falou uma coisa comigo, que Deus me dá muita lapada, que eu preciso ser muito assim consertada, muito moldada. Mas eu lembro que Deus falou assim uma vez comigo, que às vezes, né, os sussurros da minha mente, às vezes a minha mente está sussurrando e Ele está gritando para mim, falando algo, e eu escolho escutar os sussurros. E hoje, nessa noite, os sussurros da tua mente estão dizendo assim para você: não, mas, poxa, se eu aceitar Jesus hoje, eu vou ter que largar isso. Se eu aceitar Jesus hoje, eu não vou poder fazer isso, mais isso. Mas Jesus está gritando: vem para mim, filho. Vem para mim, porque eu tenho coisas maiores para você. Escolha ouvir a minha voz, porque ter o livre acesso à minha presença é melhor. Gente, Eva e Adão poderiam ter comido qualquer fruto daquele jardim, porque eu tenho certeza que Deus fez um jardim excelente, devia ter frutas maravilhosas lá, mas porque ele escolheu escutar a voz errada, eles decidiram comer o fruto proibido e assim perderam aquele livre acesso à presença. Não ache que você tem tempo. Não pense que Jesus fala que está voltando e não volta. Escolha viver cada dia da sua vida com Jesus, porque não tem um dia que eu chegue aqui nessa casa e eu não seja grata por me sentir encaixada num lugar, por me sentir pertencente a algo, porque não há nada melhor do que você chegar na sua casa, você dormir, ter paz e saber que se o Senhor voltar, você vai para o céu, e saber que se o Senhor voltar, você vai estar com Ele na glória. E o maior desejo do meu coração é poder chegar na glória e agradecer ao meu Pai, poder abraçá-lo. Então, em você, qual posicionamento você tem tido? Você tem escutado as vozes da serpente, as vozes da sua carne, as vozes da sua mente, ou você tem centrado a sua mente para poder escutar aquilo que Deus está falando com você nesta noite? Porque verdadeiramente o mundo é atrativo, mas todos esses caminhos nos levam à destruição. A gente viu a história de Sansão e a gente vê milhares de histórias de pessoas que se afundam no pecado e têm a vida destruída. Muitas pessoas dizem assim: mas quem tem ministério, quem tem dom que Deus entrega, não morre se Deus cumprir a promessa. Se você não entrar no querer de Deus, Deus te leva assim, você vai para o inferno sim, porque Deus não tem favoritismo, Ele escolhe aqueles que escolhem Ele. É necessário que a gente venha aceitar Deus como o único e suficiente Salvador, para que Ele venha estar operando sobre as nossas vidas. Então não pense que só porque Deus te criou que você se torna filho. Nós nos tornamos filhos a partir do momento que aceitamos a Ele. Se você não compactua com aquilo que a palavra diz, você é criatura, e é a palavra de Deus que diz isso, porque a palavra de Deus diz que Deus, Ele se constitui inimigo daqueles que são amigos do mundo. Então não queira ser amigo do mundo, seja amigo de Deus e se levante com um posicionamento diferente para poder fazer aquilo que Deus destinou para você. Então, com este Adão aqui que a gente encontra nessa palavra, que
você possa olhar para ele e entender que escutar a voz de Deus é melhor, mas para o Adão perfeito que morreu naquela cruz, saiba que se você cometer algum erro e você se arrepender verdadeiramente, ele garantiu a sua entrada para o jardim celestial que é os céus. Então, no nome de Jesus, como Adão perfeito, aprenda a escutar sempre a voz de Deus. Silencie as outras vozes. E com o Adão perfeito sabe que se você errar, você tem uma chance de se arrepender e não ser expulso desse jardim. Mas escolha ser obediente e responsável, porque o fato de estarmos vivendo debaixo da graça não nos dá a liberdade da gente pecar deliberadamente. Pode acontecer de uma vez ou outra da gente cair porque somos humanos, mas isso não significa que devemos ficar prostrados no pecado, mas significa que devemos olhar para a cruz, reconhecer que aquele sacrifício foi grandioso e que não merecemos, e assim levantar de novo e pedir a Deus misericórdia para que venhamos estar sendo santificados e moldados até a volta dele.